E aí pessoal, aqui é o professor Marcelo Colucci e esse é o quarto vídeo da nossa série que fala sobre doenças crônicas. E eu queria levantar uma questão extremamente importante na minha visão, que é o exercício. Então, o papel que nós temos dentro do restabelecimento das funções do nosso paciente, e o exercício é o tratamento que precisa estar presente em todos os pacientes com doenças múltiplas crônicas, desde que, obviamente, eles tenham a indicação para que isso seja feito. Então, eu quero dar dois exemplos que são muito bem difundidos na nossa sociedade. Eu admiro muito essas pessoas, os fisioterapeutas que trabalham, os profissionais que trabalham com ortopedia, porque eles têm muito bem definidos os protocolos. Por exemplo, você vai atender um paciente com prótese de quadril, com prótese de joelho, existe, logo que o paciente sai da cirurgia, uma indicação precisa para fazer a fisioterapia, o indivíduo tem acesso a esse tipo de tratamento pelos convênios ou mesmo particular, assim como os pacientes que têm alterações neurológicas, sequelas neurológicas, especialmente de AVC, TCE e assim por diante, também protocolos específicos, clínicas especializadas, isso nós encontramos muito aqui pelo Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Agora, onde estão os estabelecimentos e as clínicas que atendem às múltiplas condições? Aquele paciente que não é neurológico, não é ortopédico, não é cardiopata, não é neuropata, onde ele está? Esse paciente muitas vezes não tem um encaminhamento específico. Na minha experiência de quase 15 anos dentro de hospital, dentro das enfermarias, muitas vezes o paciente sai do hospital com uma doença renal, uma doença cardíaca, uma pneumonia, e ele precisa fazer o exercício porque existiu durante aquele processo de internação, ou por consequência do estilo de vida dele, uma redução da funcionalidade, e muitas vezes esse paciente sai, vai para a casa dele e não tem nenhum tipo de atendimento da fisioterapia. Então, a consequência, como fadiga crônica, dispneia, ele não recebe a mesma atenção que, por exemplo, um paciente ortopédico e neurológico, que são os carros-chefes da fisioterapia, no meu entendimento, recebem hoje em dia. Então, o exercício, especialmente o exercício com o propósito de melhorar a funcionalidade do paciente, precisa ser difundido. Ele ainda é muito restrito a pacientes que têm boas condições financeiras ou que têm pequenos centros próximos das suas casas, porque o deslocamento desses indivíduos também é difícil. O home care muitas vezes pode ser uma saída para esses pacientes, para que a gente coloque ali o exercício com propósito. Então nesse vídeo eu queria chamar a atenção para você disso e deixar uma pergunta para você responder nos comentários. Como é que está o acesso desses pacientes, por exemplo, que saem do hospital com uma redução de funcionalidade, mas que não tem nenhum problema específico, especialmente ortopédico e neurológico? Para onde eles são encaminhados? Como é que é a sua realidade aí em São Paulo, no seu bairro, ou mesmo em outros estados? Como é que isso se comporta? Não esquece, deixa nos seus comentários essas colocações que são extremamente importantes. Lembrando que no final dessa série nós vamos fazer uma live para que a gente possa discutir os principais pontos levantados por vocês, tá joia? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.